Olá, gente, é o professor Sena. Eu estou aqui rapidinho para responder uma pergunta da Caroline Figueiredo Sequeira. Então é mais um Sena Responde, tá legal? Bom, a pergunta da Caroline foi a seguinte, ó. Professor, por que dizer que os fatos no teatro são narrados por um ator que assume o papel de narrador está errado? E por que a ação dramática não integra o gênero narrativo? Na verdade, essa pergunta é interessantíssima porque ela abre a discussão sobre o gênero teatral, o gênero dramático e o gênero narrativo. Veja, o gênero narrativo, como nós chamamos, que envolve o conto, a novela e o romance, ele não foi formulado por Aristóteles. Já o gênero dramático, sim, esse foi formulado por Aristóteles. E o gênero dramático é o teatro. Aristóteles, à sua época, tinha a poesia narrativa, que era a epopeia, a poesia de derramamento sentimental, que mais tarde vai virar o que a gente chama de gênero lírico, poesia lírica, e a poesia que era para ser encenada, a poesia baseada na ação dramática. Essa era a poesia que ele chamava de dramática, ou seja, o gênero dramático. Tanto a narrativa quanto o teatro possuem personagem, espaço, acontecimento, fluxo do tempo, possui um enredo, uma história, por assim dizer. A diferença está na maneira de passar essa história para o receptor. No teatro, história é apresentada por atores que incorporam as personagens. Não há nenhum ator que fique ali na frente contando a história, não é uma contação de histórias. No teatro, a história é encenada. Por isso que a instância de enunciação, ou seja, quem produz o enunciado dramático, teatral, é a apresentação e o diálogo. Diferente da narrativa, em que você tem uma voz que conta a história. Essa voz que conta a história é o narrador. Então, o que caracteriza a narrativa é que ela tem um narrador. Veja, a época de Aristóteles, o gênero que possuía o narrador era o gênero épico. Por isso que o épico, embora fosse inverso, contava histórias. Tinha uma voz que contava uma história. No teatro não há essa voz. No teatro clássico, existia o coro e o corifeu. Quem era o corifeu? O corifeu era o chefe do coro. E o coro era composto por pessoas que não participavam diretamente da cena, ficavam fora da cena, mas que em coro ficavam cantando versos, reforçando o enredo. Normalmente o corifeu entrava no início da peça e apresentava qual ia ser o tema daquela peça, para que o espectador pudesse se situar e imaginar qual a cena que ele estaria vendo, correto? Além disso, era comum também que o corifeu, entre um ato e outro, aparecesse para dar algum tipo de esclarecimento, de reforço ao enredo. Com o tempo, o corifeu virou uma figura na apresentação que a gente chama de apresentador. Então, todo apresentador é, de certa forma, o animador do coro, o animador do auditório. Ele é um representante contemporâneo, por assim dizer, uma evolução, se podemos colocar desse jeito, do corifeu. Há uma diferença entre a linguagem que se apresenta e o conteúdo. O conteúdo do teatro é literário, mas a apresentação não é uma exclusividade do teatro. Veja bem, quando um professor está dando aula, um palestrante está dando uma palestra, ou mesmo você, estudante, está fazendo uma apresentação, o nome já diz, você está usando uma linguagem da apresentação. E se você está apresentando, a sua colocação corpórea no espaço de apresentação, palco, ela é importante. Portanto, várias técnicas que são teatrais são utilizadas por advogados, são utilizadas por palestrantes, por professores, ou seja, por qualquer pessoa que trabalhe na linguagem da apresentação. No entanto, eu não vou dizer que uma aula é teatro. Por que não é teatro? Porque a aula não está destinada a fazer ficção, ok? A aula é uma apresentação didática, assim como a fala de um advogado no tribunal é uma apresentação jurídica. Tá dando para entender? Apresentar é o fato de estar corporeamente transmitindo uma mensagem. Porém, no teatro, essa apresentação é de um enredo ficcional. Por isso, o teatro é literatura. A mesma coisa acontece com a narrativa. Veja, o narrador é a voz que conta a história. E se essa história for real, é uma narrativa
mas não é literatura. Entendeu? Não é romance, não é novela, não é conto, ou sequer epopeia. Uma notícia de jornal, ela pode ser uma narrativa, porque o repórter está narrando o que aconteceu, porém, aquela notícia se pretende verdade e não é ficção. O mesmo acontece com um livro de história. A história, disciplina história, ela é contada, porém, ela não é ficção, ela se pretende real. Percebeu? Há uma diferença, então, entre contar e apresentar. E essa diferença entre contar e apresentar, ela acontece não apenas na literatura, mas em várias outras formas de comunicação. Contar é quando eu tenho uma voz que domina o relato. Esse é o narrador, senhor do relato. E apresentar é quando eu estou usando o corpo no espaço para passar a mensagem. Tá legal? Então, gente, eu espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.